Quero agradecer aos irmãos que foram conosco ali em Kagamigarara, foi um culto maravilhoso. Aos irmãos também que foram conosco lá em Comac, na igreja do pastor Weiner. E louvamos a Deus pelo que Deus tem feito ali, né? E eu também acabei caindo de paraquedas lá, me chamaram para pregar, né? E aí a gente fica com aquela tremedeira, a mesma tremedeira que eu estou tendo aqui, é a mesma tremedeira que a gente tem lá em Comac. Mas, graças a Deus, o Senhor ministrou e falou aos nossos corações lá. E não vai ser diferente hoje. Deus tem uma palavra para nós nesta tarde. Amém, irmãos? Amém. Eu gostaria de falar, com base na palavra e na direção de Deus, sobre uma coisa muito interessante. Qual é o segredo para uma vida de vitória contínua? Uma certa vez, um computador dos Estados Unidos, um dos mais caros, eu já contei esse testemunho, mas eu vou falar novamente, um dos computadores mais caros do mundo, que tinha capacidade de fazer cálculos incríveis em milésimos de segundos, ele teve um problema ali. E aí chamaram os técnicos e olharam, trocaram o teclado, não era o teclado, trocaram uma tela, não era o problema da tela. E aí começaram a pulsar tudo. E aí veio um diretor que estava bancando tudo aquilo, e ele olhou e ele viu uma tomada de energia fora do lugar, né? Quando ele ligou a tomada, o computador funcionou. Muitas vezes na nossa vida nós somos como esse computador. Se nós não estivermos ligados na fonte, você pode ter o potencial, você pode ter a promessa de Deus, as coisas não funcionam. Mas eu quero dizer com a palavra que Deus veio falar conosco, a fonte do Espírito Santo está aqui conosco para nos encher nesta tarde. Amém, irmãos? A fonte do Espírito Santo de Deus está aqui conosco para nos encher com a tua graça. Qual era o segredo dos apóstolos que em Atos eles abriam igrejas, eles ouviam falar de Jesus, abriam igrejas, deixavam 3 ou 4 pessoas que não fizeram curso teológico, e eles saíam, e quando voltavam a igreja enchia. Qual era o segredo da igreja primitiva? Qual era o segredo de uma igreja que estava sendo perseguida e as pessoas eram mortas por amor de Cristo? Hoje, a igreja na China, costuma-se dizer que na China, o lugar onde é mais perseguido, que existe uma perseguição muito grande de cristãos, lá existe a maior igreja do mundo, na China. Lugar onde eles cavam por 20 anos um buraco em uma casa embaixo da terra para fazerem culto escondido. Não pode usar microfone, porque se a polícia ouvir, em certas regiões da China, são presos, torturados e até mortos. Hoje muitos chineses se convertem para Cristo, mas ainda a igreja se esconde. Mas qual é o segredo? O líder é morto, preso, mas a igreja continua. Qual é o segredo para a vida das pessoas? A gente vê, puxa vida, a pessoa teve experiências tremendas com Deus. Olha, eu fui curado, aí eu vi o milagre de Deus, aconteceu isso. E de repente a gente vê tudo aquilo, e de repente fala assim, cadê aquela pessoa? Aquela pessoa parou de caminhar com Deus, parou de vir na igreja. E eu fiquei perguntando para o Espírito Santo, e Deus começou a falar isso no nosso coração. Ele falou, o segredo para nós vivermos uma vida constante, e o segredo para você começar bem, andar bem e terminar bem. Se você não começou bem, mas termine bem. E esse segredo chama-se relacionamento com o Espírito Santo. Amém? Pode dizer assim, o relacionamento com o Espírito Santo é vital para a minha vida espiritual. Amém, irmãos? Todos podem dizer amém? Eu quero que vocês abram em 2 Coríntios capítulo 3. O tema da mensagem hoje é Espírito Santo de Deus. Essencial para a minha vida com Deus.
2 Coríntios capítulo 3, do versículo 14 a 18. Nós vamos ler esse texto e nós vamos discorrer com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Graças a Deus. Estou muito feliz por estar vendo nossas irmãs que estão aqui nos visitando. Que Deus abençoe vocês, tá? Fico muito feliz em vê-los. Que Deus possa falar fortemente aos seus corações. Sejam abençoados. Quem achou diz amém. Quem não achou diz socorro. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14 a 18. Amém? Todos acharam? É uma carta escrita por Paulo a uma igreja que cresceu rapidamente. Cresceu por causa que ali Paulo ele orava e e falava assim: sejam cheios do Espírito Santo, e ali as coisas aconteciam. Uma igreja forte em dons espirituais, curas, maravilhas. E ele escreve uma carta falando sobre o Espírito Santo. Vamos ler aqui. Ele diz assim: mas os nossos sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, que foi por Cristo abolido. Está falando do véu que estava sobre a cabeça de Moisés. Até agora, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Fala assim: está posto sobre o coração deles. Versículo 16. Mas quando se converterem ao Senhor, o véu se tirará. Fala assim: o véu se tirará. Versículo 17. Olha aqui o segredo. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém e amém. Esse texto aqui, Paulo ele está falando sobre as pessoas que viviam naquela igreja. Ele dizia assim que havia umas pessoas que ainda estavam fascinadas com o que Deus fez com Moisés. Lembra em Êxodo, no capítulo 3 ou 4, ele fala que Deus usou Moisés para libertar o povo do Egito. E uma grande façanha foi o mar que se abriu e o povo andou ali naquele mar vermelho ali seco, livrando do povo do Egito. Mas outra coisa muito grande foi quando Moisés ele subiu no monte, e ali no monte Deus deu 2 tábuas dos 10 mandamentos. E ali ele ficou 40 dias e 40 noites ali. E quando ele desceu com as 2 tábuas da lei, as pessoas não podiam ver o rosto de Moisés, porque era tanta glória. Imagina você ver o sol. Quem consegue enxergar o sol? Não conseguimos ver o sol a olho nu. Você tem que usar um Ray-Ban, não é assim? Você precisa usar alguma coisa para proteger, senão queima o seu olho. E assim como Moisés estava tão cheio da glória de Deus, ninguém podia olhar fixamente nele. Então as pessoas: Moisés, vai para lá, não consigo enxergar você. De tanta glória de Deus que estava na vida de Moisés. Só que aí a Bíblia Sagrada nos diz que por causa deste marco, as pessoas usavam um capô, uma máscara, sobre a vida de Moisés. Então colocaram aquela máscara, e quando Moisés andava num lugar, ele andava com aquela máscara. Ele andava para outro lugar com aquela máscara, porque as pessoas pensavam: ele está cheio da glória, não podemos enxergá-lo. Mas o tempo passou, e ainda o véu permaneceu. Moisés morreu, e ainda fica aquele pensamento: Moisés é o homem de Deus, Moisés a lei de Deus, Moisés dos judeus, Moisés que trouxe a lei. E ainda ficam assim. Mas Paulo ele nos diz o seguinte: que assim como nos dias de Moisés, ainda tem pessoas com o seu rosto ainda tampado, que não conseguem enxergar, que ainda vivem ainda aquela glória do passado.
das religiões, das coisas do passado, da vida passada, talvez das tradições. Mas aí Paulo ele escreve uma coisa maravilhosa. Ele diz assim: enquanto eles estavam firmados naquela religião, naquele pensamento, eles estavam cegos, não conseguiam enxergar. É por isso que as pessoas crucificaram Jesus. É por isso que as pessoas estavam perseguindo os cristãos, porque estavam com os véus no seu rosto. Para eles, eles estavam certos. Muitas vezes você vê assim uma situação: puxa, irmão, eu estou sendo perseguido lá na fábrica. Muitas vezes você pode pensar, no pensamento deles, eles acham que está certo. Mas se você for analisar no mundo espiritual, há um véu que tampa o entendimento das pessoas. E quem coloca este véu é o inimigo, é o diabo. Mas o texto ele fala uma coisa maravilhosa. Ele fala assim no versículo 16: mas quando converterem ao Senhor, o véu se tirará. Amém, irmãos? Eu vou te dar um exemplo bem claro. Muitas vezes Deus ele olha muito a nossa transparência dentro e fora da casa de Deus. Tinha uma certa vez, o pastor Coelho estava contando que existia um serviço. Um homem estava procurando serviço desesperadamente, e ali ele encontrou uma vaga para o zoológico. Escute bem isso, todas as crianças vão entender essa história. E aí foi lá e encontrou o serviço no zoológico. E aí o homem falou assim: o que eu tenho que fazer? Tem que alimentar os animais? O que eu tenho que fazer? Aí o homem falou assim: sabe o que é? É que o chimpanzé, o gorila, morreu. E quando o chimpanzé, o gorila, ele morre, todo mundo quer ver ele. Então, como ele morreu, não tem tempo de trazer da África. Você pode usar uma fantasia e fingir que você é um gorila, um chimpanzé, sei lá, que animal que é esse. Aí ele falou assim: tudo bem, mas, puxa vida, mas faz assim, você vai ganhar salário. Aí ele falou assim: maravilha, já pensou? Só vou fazer cucu, fazer umas macaquices lá, pular na corda e eu vou ganhar dinheiro. E aí ele foi fazendo isso. Falou assim: não tem outro serviço? Não tem um solde, uma limpeza? Eu faço qualquer coisa. Eu falei assim: não, só tem esse serviço. Então ele foi lá e começou a fazer as suas macaquices. Então os visitantes vinham e os visitantes jogavam comida, ele disse: Aí ele ficou todo empolgado, porque o pessoal aplaudia, né? Dentre todos os animais, ele era o mais fisurado. Então ele subiu na cabeça. Ele pegou a corda e começou a pular. E falou assim: o macaco fazendo macaquice, jogando uma coisa, né? Mandando beijo. Eu falei assim: que macaco sugoi, né? Eu fico pensando nesse feriado aqui. O único passeio que a gente teve foi no zoológico, né, Maurício? A gente foi lá no zoológico, viu um macaco, né? Macaco enjaulado. E eu fiquei pensando nessa história. Falei: já pensou se eu encontrasse um bicho desse aqui, que não é bicho, que é uma máscara, que é uma farsa? Mas graças a Deus eu não encontrei nenhum, né? Nem queria chegar perto do leão. Eu fiquei olhando o leão assim: será que isso aqui é de verdade mesmo? Eu não queria arriscar, nem pôs a minha mão ali. Mas aconteceu que o macaco ficou empolgado. Quando ele pegou a corda, aí ele pulou. De repente ele caiu na jaula do lado. Quando ele caiu na jaula do lado, era a jaula do leão. Quando ele viu o leão, o macaco ficou branco. O macaco começou a gritar: socorro! Tasquete! Tasquete! Aí o pessoal falou assim: é um macaco? Aí o leão chegou perto: fica quieto, senão a gente é mandado embora. O leão também era outra pessoa ali, camuflada, né? Muitas vezes a gente vê essa questão da máscara, né? O macaco era camuflado e o leão também era camuflado. E quando eu vejo esse texto, ele fala assim: Moisés é uma coisa, as pessoas estão camufladas, tem uma aparência, mas não tem a liberdade de ser o que é. E eu queria falar com vocês uma coisa que é maravilhoso. Ser cristão não é ser uma pessoa parecida com cristão. Ser cristão é você ser transformado à semelhança de Jesus Cristo pelo Espírito de Deus. Tem gente que pensa assim: nossa, para ser cristão, para ser na igreja, tem que usar terno, gravata, tem que ser igualzinho, as pessoas sentar direitinho, aí é ser cristão. Não, irmão. A Bíblia nos fala que quando a gente se converte ao Senhor, o Espírito Santo, ele nasce dentro de nós e a gente muda de dentro para fora. Vou explicar mais claro. Versículo 16, ele diz assim:
as pessoas estão com véu, mas quando converterem ao Senhor, o véu se tirará. E aí no versículo 17 ele fala sobre o Espírito Santo, porque o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito Santo, há o quê? Liberdade. O segredo não é fazer força para ser crente, o segredo é você ser nascido da água e do Espírito. O segredo não é fazer, eu não posso fazer isso, a igreja, o presbítero Vitor fala que não pode fazer isso, aquilo. Não, esse não é o segredo. O segredo é você nascer da água e do Espírito. João capítulo 3, ele nos diz assim, Jesus diz assim: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido do Espírito, o vento sopra para onde vem, e não sabe de onde vem e não onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quantos são nascidos de Deus? Diga amém. O nascido de Deus não faz curso para nascer de novo. Quem foi que fez isso? O Espírito Santo de Deus. É esse Espírito Santo que é o segredo para nós vivermos uma vida dinâmica. Amém? É Pai, é Filho e é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos diz lá em João que Jesus diz o seguinte, eu queria que vocês abrissem esse texto maravilhoso. Olha que texto maravilhoso. Aqui, João capítulo 14, versículo 26. Eu quero dizer que o Espírito Santo está aqui em nosso meio. Eu sei que o Espírito Santo está aqui representando a pessoa de Jesus Cristo. E Ele está falando ao meu e ao seu coração. Abra lá João capítulo 14, versículo 26. O texto diz assim: Jesus dá últimas instruções antes de morrer na cruz. É como um pai, eu não posso deixar vocês filhinhos sozinhos, né? Vocês sempre pensam em quem vai ficar. Jesus falou assim: eu não vou deixar vocês sozinhos. Olha o que ele diz aqui. Mas aquele, o Paracleto, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que tenho dito. Essa palavra Consolador significa Paracleto, ou seja, alguém da mesma importância e do mesmo poder que eu. É um kotai, né? Você estava trabalhando, né, Samuel? Tem que ser alguém do mesmo patamar de Samuel. Se entrar uma pessoa que não aprende, não sabe nada, não vai dar produção, né, Samuel? Jesus está dizendo: eu vou, mas o Pai vai mandar o Espírito Santo, que é da mesma importância e do mesmo poder que eu. Eu quero dizer assim: quantos tem o Espírito Santo de Deus? Você tem um Consolador dentro de você, com a mesma importância e com o mesmo poder que Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém, irmãos? É o Espírito Santo. Nós falamos Jesus, Jesus Pai, e nós temos que orar assim. O Espírito Santo é tão importante que a Bíblia Sagrada diz que qualquer pecado pode se perdoar. Escute bem. Qualquer pecado você pode ser perdoado. Você fala contra o Pai, Ele perdoa. Você fala contra o Filho, você perdoa. Mas todo aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Aquele que falar alguma coisa contra o Espírito Santo não tem perdão. Então a pessoa do Espírito Santo, não estou falando que são três deuses, mas são um Deus em três pessoas. A pessoa do Espírito Santo, ele é divino e deve ser honrado, respeitado e amado e desejado de todas as formas. Amém, irmãos? É o Espírito Santo que produz vida. A Bíblia Sagrada nos diz em Atos, quando Paulo chegava numa igreja, aceitava 2 ou 3 a Jesus. Aceitou Jesus? Maravilha. A Bíblia diz que ele impunha as mãos sobre as pessoas e falava assim: recebei o Espírito Santo. Quando ele orava, ele clamava, as pessoas desejavam: eu quero isso também. Aí o Espírito Santo começava a mudar. Pessoa que bebia, parou de beber. Pessoa que jogava, parou de jogar. Nós temos testemunho de pessoas que bebiam, quando foi beber lá, sentiu um gosto ruim na boca, nunca mais, né? Tem pessoas que fumavam muito, mas depois que Jesus te libertou. Tinha pessoas que eram opressas, de repente Deus mudou.
Não foi uma palavra, não foi pessoas que lavaram a mente e o coração, mas é o Espírito Santo que move dentro de nós mudanças. Quem tem mudanças pode dizer amém? Amém. É o Espírito Santo que muda. O grande erro que nós temos muitas vezes é que a gente fica tão preocupado com as pessoas. Tem que falar isso para aquela pessoa. Ele está errado. Eu tenho que falar, e a gente fica preocupado. Mas hoje Deus tem falado assim: começa a orar ao parceiro Espírito Santo, e o Espírito Santo vos convencerá da justiça, do pecado e do juízo. Amém, irmãos? O Espírito Santo vai trabalhar aquilo que a gente não pode alcançar. João diz assim, João capítulo, olha que maravilha aqui, João capítulo 16, versículo 7 e 8. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. E o Espírito Santo está falando assim, que você vai começar a orar e você vai ver o Espírito Santo convencendo, e o Espírito Santo mudando. Haverá transformações para a glória de Deus. Amém, irmãos? João capítulo 16. Abra lá, versículo 7 e 8. Todavia, Jesus diz: a verdade é que vos convém que eu vá, porque se eu não for, aquele que é o Paracleto, aquele que é parecido, aquele que é igual a mim, não virá, que é o Espírito Santo. Mas se eu for para o céu, eu vou enviá-lo. E quando ele, o Espírito Santo, vier, repita assim: quando ele, o Espírito Santo, vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Uma das evidências de uma pessoa que tem o Espírito Santo, sabe qual é? É que tem aquela voz na consciência. Eu acho que você errou, né? Você fica mais sensível. Quando a pessoa fica com o coração duro, não errei, é assim. Eu fico pensando, será que o Espírito Santo está trabalhando na vida dessa pessoa? Mas quando o Espírito Santo está dentro de nós, quando o Espírito Santo está trabalhando na vida da pessoa, ele fica mais maleável para ser humilde, para reconhecer o que é. Porque aqui a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele convencerá. Tem uma intriga, ele baixa a barca, não, me desculpa, me perdoa. Né? Ele está mais sensível a pedir perdão, coração mais aberto. Pensa bem, antes de o Espírito Santo entrar na nossa vida, a gente não era duro, né? Coração duro. Quem dava a última palavra era eu, né? Será que só eu sou assim? Né? Não. Senão vai no braço, né? Era assim, antes de Jesus. Aí vem o Espírito Santo, muda tudo, sabe? Eu quero dizer para você que isso daí não é coisa ruim, não, é coisa boa. Se o Espírito Santo está falando ao seu coração, te incomodando para mudar, para se arrepender, é porque o Espírito Santo não abriu mão de você. Quantos podem dizer glória a Deus? Porque o dia que o Espírito Santo parar de falar, é porque você entristeceu ele. E se o Espírito Santo abrir mão da gente, meu irmão, a gente não é nada. Você vê como que é importante a presença do Espírito Santo? É maravilhoso. É maravilhoso. Eu tinha um coração duro quando era novo convertido. Era o único japonês numa igreja brasileira. E eu falava assim: homem não chora. Só no dia que eu converti, eu não sei quantos baldes de água eu chorei. Eu falei assim: não, mas não vou chorar. E as pessoas chorando tudo. E eu fiz boicote, falei assim: não vou chorar, vou ficar bem calmo, bem sereno, bem intelectual, bem comportadinho. Eu fiquei ali no culto, cantava, ouvia, né? Não blasfemei, não falei nada. Eu fiquei 6 meses sem sentir a presença do Espírito Santo. Eu ia no culto, eu cheguei até a chorar. Falei assim: Espírito Santo, eu não quero te entristecer. Nem a Adriana sabe desse testemunho. Eu fiquei 6 meses, eu quase me arrastei. Eu falei: Deus, será que eu pequei? Será que eu errei? E aí eu lembrei, às vezes que o Espírito Santo queria falar comigo, eu fechava o coração. Às vezes que Deus
queriam me usar, eu não ouvia. Às vezes que eu não... Deus falava assim, faz isso, eu fazia a outra maneira. E ali eu fiquei 6 meses. Irmão, como é ruim ficar sem a presença do Espírito Santo na nossa vida, irmão. Como é ruim você orar e parece que você está carregando pedra e está sozinho. Mas eu quero dizer para você, o Espírito Santo de Deus quer mover no nosso meio, que Ele vai interceder por você, por mim, com gemidos inexprimíveis. A sua oração não está sozinha, vai ter a companhia do Espírito Santo. Amém, irmãos? Glória a Deus. É o Espírito Santo que produz vida. Eu me arrependi. E quando eu fui num culto, era um culto de conferência, foi um dia que Deus me visitou. E eu falei, Espírito Santo, eu nunca mais quero te entristecer. Irmão, a gente pode entristecer o Espírito Santo? Deus, a gente pode entristecer? Sim. Abra lá em Efésios, vamos abrir esse texto aqui. A pessoa de Deus, podemos entristecer Ele. Efésios capítulo 4, versículo 29, 30 e 31. Talvez você já não está sentindo a presença de Deus e você não sabe por quê. Mas eu quero dizer assim, diante desta palavra, se nós nos convertermos e nos pedimos perdão ao Espírito Santo, Ele voltará a nos visitar de uma maneira poderosa e tremenda. Amém, irmãos? Olha aqui o texto, Efésios 4. O mesmo pregador, Paulo, ele escreve isso. Olha que coisa. Vou ler do versículo 29, tá? Maravilha. Ele diz assim, aquele que furtava não furte mais, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, e o que tenha que repartir com o que tem necessidade. Ou seja, ouve a voz de Deus e é generoso, não é mão de vaca, é generoso para as pessoas necessitadas. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, fala coisas ruins, palavrões, malícias, mas só que é boa para edificação, para dar graça aos que ouvem. E aí ele fala, não entristeçais, versículo 30, o Espírito Santo de Deus, a qual está selado para o dia da redenção. Quando a gente se converte ao Senhor, Ele nos libertará. E o texto está dizendo, não entristeçais o Espírito Santo que está selado para o dia da redenção. Sabe o que Paulo está falando aqui? Ele está falando que a pessoa do Espírito Santo dentro de nós é a único selo, marca de propriedade que nós pertencemos a Deus e que nos garante o arrebatamento e a salvação eterna. Vou repetir novamente. Você vai lá, leva as crianças na escola, tem lá o nomezinho dele, Tanaka-san Timothy Tsuyoshi. Ninguém pega, é dele, não é assim? Você vai lá na sua fábrica, está lá o capacete lá, Tanaka Tatsuo, é meu, ninguém põe, principalmente porque o tamanho já é o meu, né? Ninguém coloca, não é assim? Porque tem um selo, tem um nome de propriedade. No mundo espiritual, o que Paulo está dizendo é o seguinte: você não pode entristecer o Espírito Santo, porque a presença do Espírito Santo é a única marca que diz, você pertence a Jesus. E quando a trombeta soar, e quando Jesus voltar, essa é a garantia de que você vai para o céu. Amém, irmãos? Quantos vão para o céu? Diga amém. Na época de Paulo, como na época de Jesus, o Chachô ia fazer compra no home center. Ia lá o Chachô, o dono de fazenda, e fala assim, gostei desse, quanto que é? Ah, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. E começava a escolher as coisas. E para saber que era dele, ele colocava o Incan. O Incan era no anel. E ele colocava o Incan e colocava assim. Colocava o Incan e falava assim. Chachô carrega peso? Não carrega, né? Nem aqui no Japão não carrega. Aí ele voltava para casa, chegava lá na fazenda e falava para o empregado, empregado, vem cá, pega esse selo e vai pegar a minha propriedade que eu paguei. Olha o mistério. Aí o empregado ia lá e olhava e comparava. Opa, esse aqui é do Chachô, é meu. Esse aqui também é do Chachô, é meu, é dele.
E ele pegava, levava, colocava na carroça e ia embora. Duas verdades. Deus, ele diz assim: eu coloco o Espírito Santo em vocês, porque esta é a marca que vocês pertencem a mim. A segunda marca, eu quero dizer para vocês que eu paguei para vocês serem meu. Onde que ele pagou? Na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário ele disse assim: está consumado, e o seu sangue foi vertido. 1 Pedro, olha o que o texto dele está dizendo aqui, por favor, uma pessoa só leia. Isso aqui é a palavra de Deus, e o Espírito Santo trabalha com a palavra de Deus, eu tenho certeza disso. Olha aqui, 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. Glória a Deus. Você tem um preço precioso que você não imagina. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. Ele diz 18 e 19. Mori-san, o que não foi onegaishimasu em Nihongo? Depois, Celso, leia em português. Onegai. ご承知のように、あなた方が先祖から伝わった虚しい方から贖い出されたのは、金のような落ちるものによる傷もなく、汚れもない、小石のようなキリストの熱い金を使うのです。Glória a Deus. Irmão Celso, por favor, leia. Versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Versículo 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Aleluia. Quanto que nós valemos? O preço de sangue. Uma vez perguntaram para o pastor Luciano Subirá: pastor, vem cá, se alguém oferecesse 2 milhões pelo dedinho, você venderia? Eu vou perguntar aqui. Yukimi, vem cá, Yukimi. Olha para mim. Isso. Yukimi, quanto que vale o seu dedinho? A gente vai lá no Mr. Stop, lá tem uma tesoura boa. Eu pago Yakuman no seu dedinho. Esse dedinho pequenininho aqui, ó. Você vende? Você vende? Não, vou aumentar. Ichokuen, você venderia por esse dedinho? Né? Niokuen, você venderia? Não, tá muito caro. Não, pera. Vou desistir. Nós fomos comprados não com ouro nem com prata, mas com o precioso sangue de Jesus. E o Espírito Santo, ele diz isso. É com preço de sangue, é com preço de Jesus que ele nos comprou. Agora eu fico perguntando, se nós não tivermos mais o Espírito Santo, nós não temos garantia. Imagina se esse móvel não tiver um encano. Ninguém vai pegar ele. Vai ficar, vai apodrecer, ninguém vai querer. Nossa vida só tem motivo e razão se nós tivermos o selo do Espírito Santo. Amém, irmãos? Eu vou mais profundo ainda. Olha o que Deus está mandando aqui. Diz Salmos capítulo 51. Ele nos fala sobre o pecado de Davi. Mas irmão, então eu não posso pecar? Nós podemos errar. Davi errou. Mas Davi, ele sabia da importância do Espírito Santo. Ele sabia da importância da salvação. Olha o que ele diz lá em Isaías capítulo 51. Nós vamos desejar o Espírito Santo como nunca. Você vai ter um parceiro que vai ser invencível. Nossa igreja será movida pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Salmos capítulo 51. Olha aqui que Davi, ele nos fala uma revelação. Davi sabia que ele era selado por Deus. E ele sabia que esse selo tinha um significado muito grande. Olha o que ele nos diz aqui. Versículo 10 até o versículo 12. Diz assim, Salmos capítulo 51, Salmos 51, 10 a 12. Ele diz assim: Davi arrependido do seu pecado. Se você quer um favor de Deus, é arrependimento, queridos. Não é dinheiro, não é agradar, não é presença, é arrependimento. Davi abriu o coração. E olha como que ele fez uma oração com palavras simples,
que alcançou o favor de Deus. Ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Olha o versículo 11. Não me lance fora da tua presença. E não retires o quê? O Espírito Santo. Eu não posso tirar, eu não posso perder essa marca. Olha que ele fala assim: torna-me da alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Eu quero dizer para você que a marca do sangue de Jesus para um coração arrependido, há perdão a favor do Rei e a remissão no sangue de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Não retire de mim o teu espírito, não tire de mim a marca, que eu pertenço a ti, porque a minha vida não passa mais de 100 anos. Eu não quero ficar nessa terra, eu não quero pertencer. O que adianta ganhar o mundo todo e perder a alma? Para Davi, como para os discípulos, há uma necessidade muito grande de nós termos um relacionamento com o Espírito Santo. Amém. Quantos podem dizer amém? Amém. Ele é a marca da nossa propriedade. Ele é a marca da nossa propriedade. Nós não podemos apagar o Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos ter um bom relacionamento com Ele. O Espírito Santo é tão sensível que pode perceber quando você está lá conversando, brincando, de repente falando mal de alguém. Vai tentar orar para você ver. Ah, a pessoa fez isso, o presbítero está ficando careca, não sei o que, você começa a falar. Aí vai lá orar. Não é porque ele está falando de mim, não. Tá? Não pode falar que é verdade, que o cabelo está caindo. Eu estou orando para Jesus porque você quer multiplicar, né? Aí você vai lá orar. Aí a gente vai tentar orar. Pode ver, parece que está carregando pedra, não é verdade? Parece que está difícil. Aí você tem que fazer que nem Davi. Cria em mim um coração reto, restaure em mim, não retires o meu espírito. Aí o Espírito Santo ele vem e se aproxima. E aí quando você vai orar, a presença de Deus flui. Deus começa a mover, Deus começa a falar, você começa a entender o que Deus quer falar através da palavra, e a presença de Deus te envolve, e Deus te dá uma palavra diretiva, e você pode ser usado para abençoar pessoas através da direção do Espírito. Amém, irmãos? A presença do Espírito Santo é a marca. Mas vamos ver o texto básico. Eu não preciso abrir, está lá em 2 Coríntios, que ele fala assim: quando tirar o véu e se converter ao Senhor, ali o véu se tirará. Porque onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E mais embaixo ele diz assim: todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Sabe o que Paulo está usando essa linguagem? Ele está dizendo assim como o Espírito Santo é fundamental para a nossa vida, nós precisamos ser totalmente sem máscara diante dele. Olha, irmão, eu não sou contra a maquiagem, tá, irmão? Eu também vou falar com você, quando eu vou orar para Jesus, com Jesus, eu não fico usando terno e gravata em casa. Né? Eu vou e oro do meu jeito, não é assim? Ou você coloca aquele vestido de gala, agora eu vou orar para o Espírito Santo. Não, você ora do seu jeito. Tanto é que em Mateus capítulo 5, Jesus diz assim: quando você for orar, ora no seu quarto. Ninguém ouviu. Ora no seu banheiro? Não, ora no seu quarto. Real. No seu quarto você usa a roupa que você é, não é assim? Quem usa chapinha para dormir? Ninguém usa chapinha para dormir, eu não sou contra chapinha. Ninguém usa maquiagem para dormir, usa? As mulheres não usam, né, irmã? Você é o que você é. O homem também, né? Não fica, vou dormir de terno e gravata porque senão... E só entre aspas, né? Eu conheci uma pessoa que dormia de terno e gravata segurando a Bíblia. Porque Jesus pode voltar essa noite.
Irmão, não precisa disso. Quando Jesus falou assim, vai lá e ora no seu quarto, ele está falando, meu irmão, Jesus é simples, Deus é maravilhoso. Aí ele foi lá e falou assim, ora no teu quarto que o teu pai que te vem ao culto te recompensará. Está falando para você ser sem máscara, você falar o seu coração, falar a sua vida, ser íntimo. Quem entra no seu quarto é só pessoas íntimas, não é? Eu conheço muitas pessoas, mas no meu quarto lá só entra pessoas autorizadas. É verdade? Ou você deixa assim, placa, entre-se à vontade. É assim? Ninguém. Aí vai, abre o guarda-roupa, vem o closet. É assim? Não é. Porque é um lugar íntimo. E quando Jesus está dizendo sobre isso, ele está dizendo assim, para você experimentar a presença do Espírito Santo, é a primeira coisa. Entra no teu quarto, tira as máscaras e abre o seu coração em oração. O texto diz, 2 Coríntios, por favor, abra ali. Isso aqui é uma palavra revelada, queridos. Eu quero dizer para vocês, Deus vai fazer uma mudança tremenda nas nossas vidas. Deus tem uma obra maravilhosa para fazer. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Por favor, eu vou estar lendo aqui. Da Eni Coríntios Sancho Giucati. Já vou encerrar, tá? Ele diz assim, mas todos nós, não está falando só alguns, tá? Não está falando só a classe de pessoas que não são obreiros, estão falando de todos, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Somos o quê? Transformados. É uma glória só? Não. De glória em glória, como pela imagem do Espírito do Senhor. Sabe o que a palavra está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, toda vez que você chegar na presença do Senhor com o Espírito Santo, Deus tem glória em glória, ou seja, transformação na sua vida. Deus tem glória em glória para fazer na sua vida. Ou seja, você não vai entrar, você vai fechar sua porta, você vai orar e vai sair da mesma maneira. Não, a Bíblia está dizendo aqui que se você, com o rosto descoberto, você abrir o seu coração, você é transformado de glória em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Pelo Espírito do Senhor. É quando a gente tenta fazer as coisas na nossa própria força e o Espírito Santo está dizendo, olha, vai lá e abre o coração. Não é na sua força, porque de glória em glória, ou seja, de melhoras em melhoras, de promessas em promessas, de mudanças em mudanças, de transformação, de libertação em libertação, é só através do meu Espírito Santo, através da oração. Amém, irmãos? Amém. É o Espírito Santo de Deus que está aqui conosco. É o Espírito Santo de Deus que está agindo em nossa vida. Amém? É o Espírito Santo que nós precisamos ouvir. É quando o Espírito Santo fala para você, no meio do churrasco, fala assim, ora para pessoas para ser curado. Irmão, eu fiquei muito assustado naquele dia. E o Espírito Santo falou assim, vai ter cura. Eu não sei se vocês lembram lá nossa cura. E tinha pessoas da Cobel trabalhando lá, japoneses que trabalham comigo. E aí eu falei, mas Espírito Santo, já pensou se não acontece nada quando está orando? Irmão, você pensa que a gente não passa uns apertos aqui? Passa, irmão. Ora lá para você ver, se não acontece nada. Tô na casa lá na fábrica. Aí eles não aconteceu nada. Aí foi lá e falou assim, tá bom, vamos fazer. Ó, irmão, tá um dia bonito, não sei se vocês lembram do churrasco. E aí, Jesus quer curar. Aí fiz uma oração, falou assim, alguém quer fazer um teste? Aí 2 pessoas foram curadas, uma depois, uma agora, depois outra. Teve uma manifestação de cura. Mas eu fiquei pensando, o Espírito Santo, eu quero essa experiência doida. Aí eu gostei, o Espírito Santo vai fazer coisa doida aqui no nosso meio, irmãos. Deus, eu falo para você fazer algumas coisas aqui que você não vai entender, mas vai ser para a glória de Deus, amém, irmãos? Semana passada a gente foi lá, estava lá pregando, o pastor Weiner me convida para pregar. O culto começa às 6 horas,
4h30, 5 horas, vem uma ligação, você que vai pregar hoje. E aí eu falei, e agora? Aí eu pedi para o Maurício dirigir, e eu fiquei, e agora, Espírito Santo, o que eu falo? E na hora que eu estava ministrando, o Espírito Santo mostrou um pulmão. Deus, um pulmão? O que significa esse pulmão? Aí eu ministrei, falei assim, Jesus vai curar pessoas com pulmão, com problema de cura de pulmão. Aí no final do culto veio um rapaz, ele tinha problema de respiração, os broncos fechavam, e ele não conseguia dormir muitas horas por causa da aflição. Ele tinha síndrome, eu acho que de pânico, alguma coisa assim, que não conseguia nem falar e nem viver uma vida normal, e ele era meio forte. Samuel, Helena, eles viram essas pessoas, e naquela hora Deus mostrou o pulmão e Deus mostrou o guarda-chuva. Eu falei, mas Deus, guarda-chuva? Irmão, vou falar uma coisa para você. Quando o Espírito Santo falar com você, meu irmão, não questiona, só faz uma prova de profeta, tá? E eu fiz uma prova, irmão, o que você acha de um guarda-chuva? Aí ele começou a chorar. Eu falei, ih, chorou, então é isso mesmo. Aí começou a chorar. Então eu falei assim, Deus está falando, você tem muito medo. Deus está mostrando que você está com muito medo. E aí eu não sabia, eu não premedito, porque é o Espírito Santo que fala, irmão. E eu falei assim, ó, Deus está mostrando que você... Deus está mostrando uma guarda-chuva porque você está com muito medo por falta de cobertura, mas hoje Deus está te dando cobertura e esses broncos vão se abrir, porque o pulmão que Deus mostrou é você. Aí eu orei, saí, e saí rápido, irmão, porque de repente ele poderia falar assim, irmão, acho que não deu certo não. Então eu falei assim, vamos embora, gente, turma, entra no carro e vamos embora. Aí eu vim embora. Ai, irmão, que vergonha, né? Puxa vida, esse é o presbítero Vitor, viu, irmão? Aí eu voltei para casa. Aí hoje, depois de uma semana, aí vem a ligação da minha sogra. Falou para minha esposa, né? Falou assim, que aquele irmão estava todo feliz. Aquele irmão tocava, cantava, estava todo feliz. E falou assim, fala lá para o presbítero Vitor que aquele problema de pulmão já acabou, que eu não tenho mais medo, estou conversando, o medo foi embora, Deus me libertou, aleluia! Onde está o Espírito Santo de Deus? A liberdade. É o Espírito Santo, é o Espírito Santo que dá direção, é o Espírito Santo que fala. Irmãos, tem coisa doida que aparece, mas se a coisa está acontecendo, irmão, eu quero ver as coisas acontecendo da maneira de Deus. Quantos querem isso? Diga amém. Deus quer usar você. Deus quer mover você do sobrenatural. Certa vez tinha 2 missionárias na Rússia. Neve, lá é 5 graus abaixo de zero, muita neve. E esse testemunho diz assim que essas irmãs estavam numa casinha. O dinheiro acabou, não tinha comida. E eles entraram numa casinha abandonada, com muita neve lá fora, e começaram a chorar. E falaram, Espírito Santo, e agora? Espírito Santo, o que eu vou fazer? Não tem como pegar ônibus, não tem como ir para lá, a gente vai morrer de frio. E aí o Espírito Santo falou assim, vai lá para fora. Eu falei, que Espírito Santo, você não pode suprir aqui, por que tem que ir lá fora? Eu falei assim, vai lá para fora, debaixo da árvore. Eu falei, mas Espírito Santo. E aí elas obedeceram. Segundo a história, as 2 missionárias entraram, ficaram debaixo da árvore. E o Espírito Santo falou para uma, dá um passo atrás. E ela deu um passo atrás. Aí quando eu falei assim, agora olha, quando ela tirou o pé, debaixo da sola, uma nota grande em dinheiro. Aí a outra missionária, Deus falou assim, dá um passo para frente. Ela deu um passo na frente, na neve. Quando ela tirou o pé, mais uma nota de dinheiro. Eles pegaram um trem, pegaram um ônibus e conseguiram comer, fazer a sua refeição e estão pregando o Evangelho, direcionados pelo Espírito Santo. Quantos podem dizer amém? É o Espírito Santo, é o Espírito Santo que fala, é o Espírito Santo que nós precisamos ter desejo de ter comunhão com Ele. Não adianta a gente ter só uma comunhão, ficar pensando, puxa vida, eu quero ter a vitória, aquele irmão tem muita vitória, mas... e ficar com inveja. Para com isso, irmão. Deus não faz acepção de pessoa. Deus, Ele abençoa as pessoas que têm sede. O texto que a diaconisa Helena falou foi muito interessante. Ela fala sobre busca. Não fala, irmão? É isso?
Buscar-me-eis e me... Quem que vai achar? Quem busca. A gente vai entrar numa campanha de busca, irmão, em oração. Nós vamos entrar numa campanha de busca, de oração, de graça, de intimidade com o Espírito Santo. E a Bíblia Sagrada nos diz, se você buscar, você vai achar. O nosso Deus não deixa a gente vazio. Na multiplicação do pão, os discípulos falam assim, Jesus, essa multidão está muita fome, manda eles embora. Jesus falou assim, não, dá a vocês de comer. Jesus não dispensa ninguém vazio. Jesus não dispensa ninguém vazio. Amém, irmãos? Deus quer usar a nós. Então Jesus distribuiu e multiplicou para mais de 5.000 pessoas para o teu louvor. Deus é maravilhoso. O Espírito Santo está conosco. Mas o grande convite aqui é quando a gente tem uma aliança com o Espírito Santo. É quando a gente se arrepende das vezes que preferimos priorizar outras coisas do que a presença dele. A presença do Espírito Santo não vai estar somente no seu quarto. A presença do Espírito Santo está no lugar santo, que é a igreja, nas reuniões, nos grupos de orações. Quando nós priorizamos a presença do Espírito Santo, nós o honramos, pagamos o preço. Está trabalhando, trabalha, só tem 45 minutos para tomar banho e comer, não é isso, Samuel? E está lá orando, lá no grupo dos varões, orando por vocês, orando pela igreja, para Deus fazer milagre. Meu irmão, muitas vezes Deus quer usar você para pagar o preço do sacrifício, para a gente ver o poder de Deus, a salvação. Esses bancos vão estar cheios de almas sendo libertas, aqui pessoas vão sair curadas, essa igreja vai crescer, nós vamos ganhar almas para Cristo. Amém, irmãos? Então eu quero convidar você que neste momento, não sei como que está a sua vida, mas para ter esse nível com o Espírito Santo eu não sou digno. Primeira coisa, o Espírito Santo de Deus não procura pessoas dignas, mas ele procura pessoas disponíveis. Jesus falou assim, eu não vim chamar os sãos, mas eu vim chamar os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus nos chama para mudar de vida, mas mudar de vida mesmo. Eu quero nascer de novo. Eu quero ter uma nova vida. Eu não quero parecer somente, eu quero ser de verdade. Eu não quero parecer uma ovelha e lá fora ser um lobo comendo carne. Eu quero ser ovelha em todo lugar. Eu não quero ser uma ovelha e lá fora ser um porco dançando na lama e depois vindo e coloca uma pele de ovelha para dizer bé, né? Fica um bé meio com oink de porco. É importante nascer de novo. E o Espírito Santo de ressurreição e vida está aqui, queridos. O Espírito Santo que transforma a nossa vida. Ele vai mover o nosso coração. Nós vamos começar a amar a sua vontade, a sua presença. E Ele vai fazer algo maravilhoso aqui dentro de nós primeiro, para depois alcançar as nossas famílias e as pessoas. Quantos desejam isso? Nós, como rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Talvez você estacionou. Será que Deus parou com um milagre na minha vida? O Espírito Santo dizendo para você aqui, o milagre não parou. É de glória em glória. Muitas vezes Deus dá uma coisinha, Deus, você ora muito e Deus dá uma coisinha assim, ó, de oportunidade para você ser usado. Aí você busca mais um pouquinho, Deus dá mais uma oportunidade. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Deus faz assim. Você paga o preço e vai de glória em glória. Neste momento, eu quero convidar você que deseja fazer essa aliança com o Espírito Santo a se te colocar de pé para nós orarmos.
Amém? É você dizendo: Espírito Santo, eu quero um relacionamento contigo. Se o céu estava apagando em mim, eu quero mais forte dentro de mim. Você coloque de pé, você faça isso por Deus.